Senhores deputados, vamos retomar a nossa reunião e passo a palavra ao Governo para responder às questões colocadas. Senhor Presidente e senhores deputados, agradeço pelas questões colocadas pelos diversos deputados. O deputado Lamdonvai falou sobre a questão da delinquência juvenil. Se ter ou não registrado alguma mudança? Claro que sim, porque isso também a sociedade também está a evoluir e que também o seu ambiente que o nosso jovem contata diariamente, também as pessoas que os nossos jovens contatam também são diferentes. E muitas vezes também os jovens podem contatar, por exemplo, drogas ou situações, por exemplo, agressões ou serem impostas numa associação seita. E por isso esta questão, sem dúvida que existe e que está a evoluir, que a polícia também está a envidar esforços e ter desenvolvido vários trabalhos. Por exemplo, a PJ, nos primeiros 9 meses, ter feito 4 sessões nas escolas e também nos primeiros 9 meses também ter realizar várias sessões de esclarecimentos nas escolas com o tema de bullying e que ter mais de 10 mil alunos ter participado nessas sessões e também a PSP também ter realizado 31 sessões e também palestras e que ter contado com a participação de mais de 3 mil alunos, mais de 6 mil, perdão, etc. Incluindo várias palestras, seminários e também com a participação do pessoal docente, cerca de milhares. E por outro lado, e também tínhamos partilhado as nossas experiências com os serviços de educação. E para além disso, também a nossa escola de polícia, independentemente quer a polícia judiciária ou PSP, tínhamos já desenvolvidos um grande número de trabalhos e colaboração com escolas. E há bocado falou sobre, será que nós só selecionamos os alunos com melhores aproveitamentos? Ou com melhor desempenho? Não apenas, não meramente esses. É por isso que na altura nós tínhamos criado o núcleo de apoio aos menores. Claro que, para além disso, também nós tínhamos desenvolvido vários trabalhos de sensibilização e divulgação que eu não vou entrar em pormenores. E quanto à cibersegurança, também já por causa já tinha dito que quanto ao âmbito daquela lei, muitas vezes nós só focamos nas instalações, a segurança das respectivas instalações, sobretudo das operadores de infraestruturas críticas, perdão. E para além dos operadores, também individual e também cada cidadão também tem que tomar atenção sobre a segurança, porque também tem a ver com a consciência e também a consciência da autoproteção. E a pouco também falou sobre incentivar os alunos nesse aspecto. Claro que sim, a PJ também já ter feito vários trabalhos juntamente com as escolas. Sim, claro que o índice de 485, o índice salarial, sim, não é mau. E que com o ajustamento recente que nós tínhamos feito também na carreira de PJ e já reúne melhores condições, requisitos, regalias, também na vida profissional para o pessoal da PJ. O essencial é para atrair mais pessoas a aderir e para além disso, quantos de utilização de pacotes postais para a prática de crimes. Este ano registrou a PJ descobriu, ou seja, através de MAS e também vinho tinto,
para o transporte de drogas e ter, ou seja, um ICE, mais de 3 mil litros e também mais de 600 gramas de ICE escondido nos livros e também 4 pessoas foram apanhados de ter cultivado cannabis. E quanto a PJ, o grupo sinotécnico, pelotão sinotécnico, também já tinha realizado mais de 1000 operações e também tinha feito uma vistoria sobre mais de 200 voos e também apanhados mais de 20 criminosos ou suspeitos, perdão. E nos últimos anos, a partir de 2006, a taxa de criminalidade manteve-se quase assim inalterado, ou seja, todos os anos quase mais ou menos mais de 100. E este ano ter já registrado cerca de 64 casos nos primeiros 6 meses. E é por isso que nós iremos continuar a tomar atenção sobre a situação e reforçar o combate. E um bocado também falou de que sim, para fazer as visitas e também o número do pessoal forense, se é suficiente ou não. Eu creio que sim, o número é suficiente. Claro que o trabalho também é árduo, o volume do trabalho também é grande. E quanto o cigarro eletrônico, sim, também vamos trabalhar nesta vertente. Em concreto, se calhar posso passar a palavra ao meu colega da alfândega. E quanto a os trabalhos de sensibilização, claro que sim, sem dúvida que devíamos fazer mais. E também falou sobre o transporte de mercadorias por forma de formiga nas portas do cerco. Se tem ou não esses fenómenos noutros postos fronteiriços, tenho uns números. Também nos primeiros 10 meses, nas portas do cerco, a entrada dessas pessoas, ou entrada e saída, somando mais de 5.100. E no ano passado é mais de 4.000. Até no passado mês, outubro, é mais de 5.000. E na Hanchin é 35 só. E na ponte Flor de Hong Kong, Macau e Zhuhai é 17 e de Qingmao 36. E, sim, muitos dessas pessoas que transportam essas mercadorias muitas vezes recorrem aos portos de cerco para fazer esse transporte entre portas do cerco e Congbei. E por outro lado, o deputado Cheung Kin-chung falou sobre o policial comunitário e também a polícia de turismo e também cooperação entre o CB e os hotéis. Sim, o deputado também falou e manifestou as suas opiniões e também em 2017 foi criado a Polícia de Turismo e agora temos cerca de 75 efetivos que fazem patrulha em diversas áreas turísticas. Eu creio que o efeito, nós conseguimos surtir um bom efeito e iremos também mobilizar o nosso pessoal de acordo com o número de turistas que venham cá. E quanto ao combate da epidemia, como é que nós vamos reforçar os trabalhos na minha área? Claro que é uma
questão pertinente, porque muitas vezes o policiamento ativo e comunitário de proximidade é importante, mas só que com a pandemia, o contato entre pessoas, e nós também temos que ter consideração sobre a situação. E é por isso que nós utilizamos meios eletrônicos para entrar em contato com as pessoas. E foi assim, esta é uma mudança. Claro que também não vamos, iremos continuar a reforçar os nossos trabalhos. Quanto à segurança nacional, há bocado falou-se que não vai haver um sede para educar, ou seja, um sede permanente para educar os nossos jovens. Sim, também o meu colega, a secretária da área de educação, também vai colaborar conosco. Sim, a minha colega é coordenador dessa tarefa, mas só que nós também vamos prestar um máximo apoio. E quanto à liderança orientada para os agentes policiais, ou seja, para o nosso pessoal, nós temos que reconhecer o nosso pessoal e também elevar o espírito da nossa equipe e também a harmonia entre o nosso pessoal no sentido de reforçar a nossa capacidade na execução da lei. E também os serviços correcionais. Porque aquele serviço, o seu trabalho é mais árduo. Porque há pessoas que entendem que o pessoal dos serviços correcionais é como acompanhar, é um serviço que tem que acompanhar os reclusos a viver no estabelecimento prisional. Sim. Nós tínhamos também criado um novo regime para o respectivo pessoal, para ter um melhor futuro para o pessoal em causa. Enquanto o centro de polícia de turismo, sim, nós temos um centro que foi criado em 2019, porque a polícia de turismo, durante o seu trabalho também, ou seja, sobretudo no verão, claro que também no inverno é árduo o trabalho, porque eles têm que receber os cidadãos. E é por isso que nós criamos um centro para conseguir elevar a qualidade prestada por eles. E mais ainda, o deputado Ronyon San falou sobre um serviço one-stop para a passagem fronteiriça. Já tinha dito que em 2022, no final de 2022, iremos ter, ou seja, é a parte usuária que vai construir e que nós vamos e que vai ser entrado em inauguração em 2022 e que nós, ou seja, por exemplo, os veículos só precisam seguir uma bicha para fazer toda a vistoria. Ou seja, só precisa parar o veículo uma vez, no sentido de elevar a eficiência de passagem fronteiriça. E quanto àquela plataforma, também já tínhamos, no passado mês de julho, já ter começado um funcionamento experimental. Quanto ao desalfandegamento, ou seja, a simplificação do procedimento, sim, também os serviços de economia está a liderar este trabalho e que os empresários só precisam de submeter um pedido para fazer o desalfandegamento. E, por outro lado, em relação os veículos de Macau a circularem no interior da China, posso dizer que agora, ou seja, já estamos quase, ou basicamente já reúne basicamente esta política, para implementar esta política, porque o sistema de controle de informações já estamos também a testar o respectivo sistema.
E esta política, sim, também é a DESAL que lidera os trabalhos. A DESAL, perdão. Eu creio que já está definido, mas só que eu creio que não é hoje uma ocasião oportuna para divulgar os pormenores. Sim, nós iremos aumentar as cotas, mas só que não pode ser infinito as cotas. E quanto, por exemplo, quanto tempo é que pode ficar os veículos no Macau lá no Zhuai e qual o período dessa licença, nós já estamos quase, o nosso trabalho está quase pronto. Peço aos senhores deputados para terem paciência de aguardar a nossa divulgação dessa política. Claro que também Hong Kong, Macau e interior da China nós iremos divulgar, se calhar, conjuntamente os pormenores desta política. E quanto à segurança de trânsito, quanto ao combate de condução sob efeito embriaguez, as operações de stop, nós tínhamos descobrido mais de 80 casos. Sim, este número é menor do que o número registrado no ano passado. E quanto à não cedência dos condutores, e também a utilização de telemóveis, e também a passagem, atravessar as ruas, vias públicas, ilegais, nós tínhamos mais de 1.780 e tal. Ou seja, também ter registrado uma queda em relação a esses casos. Sim, claro que se calhar algumas situações têm a ver com a epidemia. E outros casos, se calhar, têm a ver com o ajustamento dos nossos trabalhos. E é por isso que, em relação a determinados casos, nós reforçamos o nosso trabalho. De fato, sim, em relação à questão de técnica, nós já tínhamos também a utilizar sistemas de detecção sobre excesso de velocidade, a desobediência de semáforos. Também não vou entrar em pormenor em relação a essas questões. E por outro lado, também temos o CPJ também já ter realizado vários eventos, ou seja, cerca de 47 eventos sobre a sensibilização e educação na segurança de trânsito. Quanto à questão da droga, não vou repetir. E quanto ao armazém para produtos perigosos, já falei de que, ou seja, quando da discussão da proposta de lei sobre o regime geral do controle e fiscalização de substâncias perigosas, já tinha dito que esperamos que no final do ano já vai entrar em funcionamento. E quanto às botijas de gás, no futuro, eu creio que vai haver uma isenção sobre o número de depósito. Mas só que nós também temos que ter em conta com a situação real para introduzir o respectivo ajustamento. O deputado Wong Yin-Fai falou sobre o nosso regime e também o regime do nosso pessoal e também a abertura de concurso público. Sim, nós estamos já a elaborar, a produzir o nosso regulamento administrativo e depois de ter apreciado pelo Conselho Executivo, nós vamos avançar ou entrar em vigor este diploma e estamos a preparar. E uma vez é aprovado aquele diploma, iremos avançar os nossos trabalhos em concreto. E quanto em relação ao superintendente e superintendente geral, será que nós vamos realizar concursos públicos para contratar esse tipo de pessoal? Sim, agora pode dizer que é, mas só que o pessoal tem que ser ter de um acesso ou uma promoção interna de grau para cada grau, para até atingir ou chegar àquele grau. E também a Pocal também falou sobre, por exemplo, também o número de hóspedes dos hotéis. E seja como for aquele sistema, estamos a fazer
porque, de acordo com aquela lei, o sistema tem que entrar em vigor dentro de 1 ano, depois da entrada em vigor da respectiva lei. E em relação aos serviços correcionais, como é que nós vamos ajudar os recursos libertados? Sim, de Canadá, vou também passar o meu colega para responder. A deputada Leon, que falou sobre também as facilidades para a entrada e saída fronteiriça. Se temos ou não uns sistemas a aplicar? Sim, claro que sim. Deputado Lam Nguyen Vai, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Secretário, pela sua resposta mais detalhada. Queria dizer 2 pontos. Primeiro, em relação ao grupo de apoio aos juventudes, núcleo de apoio aos menores, perdão. Houve assim uma mudança ao nível da aplicação da lei, porque este núcleo, o pessoal recorre a uma modalidade que é mais não muito notória, portanto, eles recorrem a uma forma mais discreta para evitar um efeito de equiteto em relação aos alunos em causa, no caso da investigação. Portanto, com esse método é melhor para o desenvolvimento físico-psicológico dos jovens. Em relação à prática de crimes entre os jovens, sim, houve uma mudança. Em relação àquele cigarro eletrônico, tal como referi, esse dispositivo pode para uso próprio ou para a venda. Os menores ou os adolescentes também podem comprar na internet, porque a venda na internet é muito simples, é muito facilitada. Portanto, os adolescentes é fácil, eles têm, aliás, muita facilidade de comprar esses dispositivos na internet. Portanto, assim eles podem ter um contacto. Portanto, peço ao serviço bancário para prestar atenção a isto. Eu acho que aqui há um canal ou um meio através do qual os docentes podem ter contato a esses cigarros. Deputado Chong Kim-chung, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, pela sua explicação detalhada. Respondendo à minha pergunta, a resposta é muito completa. Só queria pedir esclarecimentos sobre o seguinte. Os setores e os residentes relatam que o reflexo da polícia é mais rápido. E de que medidas é que dispõem para manter este reflexo do policiamento, sobretudo nos hotéis, no setor de turismo? Depois de passar a pandemia, a necessidade de policiamento vai aumentar. Então, como é que o Sr. Secretário vai garantir a manutenção deste reflexo policial? Muito obrigado. Até a palavra, Sr. Deputado Royonsan. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelos esclarecimentos dados pelo Sr. Secretário. Quanto à droga, o Sr. Secretário já me deu algumas informações, porque agora, sob o impacto da epidemia, os infratores normalmente utilizam vários meios, várias formas para então praticar o tráfico de droga. Através de pacotes postais, através das máscaras, ou até em brinquedos, ou eletrodomésticos para efetuar o tráfico de droga através do DHL, ou até arrendam vivendas luxuosas para plantar cannabis. E, por isso, sobre esta transformação ou utilização de métodos diferentes cujos custos são baixos, qual é a sua opinião sobre isto?
mas ainda compra online está a ser, já é uma generalização, há uma generalização da compras online. Não sei se as medidas para a fiscalização, quais são as medidas de fiscalização para acompanhar esses métodos ou essas formas de tráfico de droga? Obrigado. Deputado Leon Kei, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário e senhores. Há bocado o senhor secretário não respondeu ainda às minhas perguntas. Se calhar agora eu vou colocar mais uma. E agora em Macau, as forças, por exemplo, a escola superior, ou seja, os seus cursos, muitas vezes são cursos básicos, sobretudo a ciência policial, etc. E em relação à formação de pessoal, eu creio que isto não é assim tão suficiente, assim sendo no ano passado também, durante o debate da SLAC do ano passado, também ter perguntado quanto à criação de cursos de mestrado com as instituições universitárias do interior de China, sobre essa possibilidade. E em 2022, também, na SLAC para 2022, segundo o governo diz que vai continuar a estudar esta questão. Em relação a esta questão, para conseguir fazer um estudo de viabilidade sobre a criação desses cursos de mestrado. E não sei qual é o ponto de situação desses trabalhos. Dispõe de uma calendarização em concreto e no futuro para esses cursos, ou seja, que a escola superior vai realizar, esses cursos realizados juntamente com as instituições do interior de China. Se faz favor, Sr. Secretário. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas questões adicionais. Em relação ao cigarro eletrônico, e vou pedir ao Sr. Diretor dos Serviços da Alfândega para dar uma resposta. Quando nós falamos da Ordem Unida, porque segundo os cidadãos, a música ou a melodia não é conveniente para ser reproduzida num determinado evento, porque essa melodia ou a ordem não tem nacionalidade. Portanto, uma vez colocada essa questão, também já falei com o Sr. Diretor Caminhão para usar a ordem do Indochina, a marcha, no sentido de proceder à ordem unida. Mas pode haver não há assim uma situação muito bem articulada entre a ordem unida e entre a ordem de Portugal e do Indochina. E portanto, entre esses elementos não há assim uma boa articulação, mas vamos tentar. Estamos a tentar proceder à respectiva maioria e articulação, mas isto trata-se de uma questão herdada da história, mas vamos então estudar. Em relação ao núcleo de apoio aos menores, nós também vamos proceder aos devidos trabalhos. Em relação à questão do Sr. Deputado Zhang Qinzhong, sim, a questão foi muito pertinente. O policiamento inteligente visa esse objetivo mesmo. Temos que chegar ao local no tempo mais curto possível. No último simulacro, nós, durante todo o processo, ao receber a informação, e depois temos que passar essa informação, e tudo isso vai aumentar a nossa eficiência e a precisão dos nossos trabalhos. Por isso, foi uma resposta que nós demos em relação a esta matéria. Em relação
a fiscalização dos crimes para detectar as drogas. Aqui não consigo assim fazer uma apresentação muito detalhada sobre as práticas, as técnicas utilizadas, mas nós temos continuado a melhorar e aperfeiçoar as técnicas que nós usamos. Em relação à questão da deputada Leung On Kei, se nós avaliamos o sistema, os nossos serviços e também o PSP também têm feito o respectivo trabalho e o controle do fluxo de pessoas e o sistema de previsão do fluxo de pessoas também estão funcionando bem. Agora, nós conseguimos, sob essa conjuntura que nós temos agora, conseguimos ter um bom desempenho em relação a esses dois sistemas. E em relação à criação de um centro de contra burla cibernética, nós temos utilizado os mecanismos que são adoptados na China para a respectiva detecção e investigação. E estamos a estudar. Em relação àquela linha aberta para este efeito, sobretudo para burla e também para os namoros, entre aspas, na internet. Nós estamos a criar os respectivos mecanismos. Esperamos o mais rápido possível o seu lançamento. Mesmo não haja ainda os mecanismos, nós sabemos uma coisa que é certa, que essas práticas são transfronteiriças feitas. Portanto, nós estamos a recorrer aos mecanismos do Intra-China para esse efeito. E a PJ também está a criar uma plataforma para a reportagem ou a partilha das informações sobre os crimes. Esse trabalho está a ser desenvolvido de forma ordenada. E em relação à formação do pessoal pela escola superior, nós estamos a fornecer os cursos de mestrado para aumentar o respectivo nível académico. Portanto, já celebramos um contrato com a Universidade de Macau e também contamos com a colaboração de outra instituição também do ensino superior. E em relação à criação de uma plataforma de avaliação sobre... não sei, porque os crimes são complexos e podem ser variados consoante os circunstancialismos de cada caso. Portanto, temos que fazer melhor a sensibilização junto à população para divulgar melhor o conteúdo da lei, da legislação em vigor. E nós também vamos tentar criar um sistema automatizado de robô para dar uma resposta, um esclarecimento aos cidadãos. Mas isto, se tem respectiva eficácia, isto já temos que avaliar. Em relação aos recursos humanos, nós não temos, quer dizer, temos ainda uma falta, mas estamos a recorrer a outros meios para comatar essa falta. Agora ainda conseguimos dar resposta às respectivas necessidades, mas ainda sim vamos tentar. E neste momento, ou aliás, neste ano, temos uma redução de 88 pessoas. Portanto, quer dizer, nós só fazemos a abertura de concurso quando tivermos recursos, mas agora, como eu acabei de dizer, temos uma redução em relação a esse número. Em relação àquela questão de cigarro eletrônico, vou passar para o meu colega para explicar. Obrigado, Sr. Secretário. Primeiro, sobre os cigarros eletrónicos. Em 2018, entrou em vigor a nova lei anti-tabagismo. E o cigarro eletrónico está abrangido pela lei. Para a venda é preciso ter licença emitida por serviços competentes. Se uma loja
vender estes produtos sem licença vão ser sancionadas. Quando a pergunta da deputada Leonanca é sobre o sistema anti-burla cibernética, e estamos a monitorizar 4 redes sociais, 99 grupos estão a fazer esta monitorização, incluindo contrafação de marcas conhecidas. Se vamos reforçar a capacidade, vamos atender ao desenvolvimento, evolução e desenvolvimento da sociedade para fazer os devidos ajustamentos, tenho dito. O deputado Kokanfei falou da delinquência juvenil no exterior de Macau. Há poucos casos. Antes da era de pandemia, havia tráfico de drogas para o exterior, no exterior de Macau, mas com o surto de Covid, estes casos desapareceram. Não temos identificado casos deste género. Combate à delinquência juvenil, respeitamos o princípio da nacionalidade e mantemos o diálogo com o interior da China. O deputado Sicalon falou da possibilidade de lançamento de instruções para a cibersegurança na área das infraestruturas críticas. E estas operadoras de infraestruturas críticas têm de cumprir os seus deveres e responsabilidades, têm de seguir as instruções. O centro da PJ, o SAP e os Correios têm este centro que emite regularmente instruções. Também temos realizado simulacros para reforçar esta capacidade. Quinta ronda, entramos na quinta ronda. Senhor deputado Bonsaiman, obrigado, senhor presidente, senhor secretário, senhores membros do governo, caros colegas, muito boa noite a todos. Primeiro ponto, sobre os olhos no céu, porque no ano passado, em agosto, então, já foi concluída as 4 fases dos olhos no céu, havendo 1.620 câmaras, já foram instaladas 1.620 câmaras, e vai então entrar para a 5ª fase, e nos postos, então, vai ainda aditar 30 câmaras nestes postos, e que vai entrar em funcionamento, prevendo o seu funcionamento entre 2022 a 2023. Por que já na 4ª fase não foi adiantada essas informações? Quais são as funções dessas 300 câmaras que vão ser aditadas? Vão ser instaladas cá em Macau ou nos vários comunitários da Taipa? E as razões que levaram o governo a instalar essas 300 câmaras, por quê? E depois ainda refere-se que vai haver 6ª fase dos olhos no céu. Agora, quais são os planos a desenvolver nesta 6ª fase? Mas ainda Macau é uma cidade, é um centro de turismo a nível internacional. E sabemos que em cada cruzamento, nos postos, já há muitas câmaras instaladas, o que vai afetar ou prejudicar a imagem de Macau. E sabemos que as imagens têm funções diferentes. Algumas servem para fazer a vigilância do ponto de situação rodoviária, para o excesso de velocidade, outras para a segurança da nossa cidade. Será que a longo prazo o governo vai, através da revisão da legislação, para ajustar as funções dessas câmaras?
através de novas tecnologias, então reduzir então o número de câmaras nos postos dos bairros de Macau. Mas ainda, quanto às policiamento inteligente, quanto os trabalhos de policiamento, sim, tem a ver com o desenvolvimento dos trabalhos pelos polícias e sabemos que vai ser lançado, vai ser implementada a rede de 5G e acho que esta rede de 5G consegue substituir algumas das outras redes, tal como as redes dos olhos no céu, e com a utilização de 5G poderá então favorecer os trabalhos de policiamento. Mas ainda a frequência da 5G também pode ser distribuída e pode ser aplicada através de um circuito fechado e a longo prazo poderá, através dessas funções da rede 5G, para então reduzir o número das obras de escavações nas vias públicas, facilitando a vida da nossa população. Mas ainda, sobre as facilidades da passagem alfandegária das mercadorias, falou-se sobre a segunda fase do posto fronteiriço da ilha de Hanchin, e que também vai, então, elevar a eficiência da circulação dos veículos. E também sabemos que há a primeira linha e a segunda linha, e sabemos que o fluxo de veículos vai ser elevado. E a facilidade dessas... e essas facilidades vão ser influenciadas pelos sistemas a utilizar, ou os métodos a utilizar. Por isso, para a declaração das mercadorias, desalfandegamento das mercadorias, quais são as medidas que o governo vai adoptar para facilitar a vida dessas pessoas? Mas ainda, sobre o contra-incêndio, sobre as licenças ou licenciamento em Macau, há muitas lojas ou edifícios industriais que querem explorar determinadas atividades, então há que obter licenças e há que reunir os requisitos previstos no regulamento contra incêndio. E ainda têm normalmente de recorrer a umas empresas profissionais para conseguir atingir esses critérios ou requisitos. E algumas pessoas, como não entendem a nossa legislação, normalmente discutem com essas empresas e vai e vem, com essas discussões, perde-se o tempo e vai então influenciar ou aumentar os custos de exploração de quem quer exercer determinadas atividades, influenciando ainda o investimento. Ainda será que vai haver no futuro instruções ou simples para os interessados poderem ter conhecimentos dessas regras? Por exemplo, sobre as obras de remodelação, as regras de contra incêndio em que deve cumprir, que requisitos é que deve reunir para conseguir a vistoria ou aprovação por parte dos serviços competentes. Será que vai ainda através da página eletrônica ou de outras formas para divulgar essas informações? Quanto às obras de remodelação, também tem de obter licença e normalmente a obtenção de licença normalmente tem a ver com a licença dos corpos emitidos pelos corpos dos bombeiros. E sabemos que há a haver legislação, também há um imposto de circulação, também já vai ser
um imposto informatizado, acho eu, e há um cartão branco, o que chamamos pelo cartão branco, para a circulação. Será que em Macau, com a informatização, também vai a informatização desse cartão branco? No fim, por último, recentemente, há uma regra em que quando os não residentes entram cá em Macau, então pelo menos têm que ter no seu bolso numerário pelo menos 5.000 patacas. Agora, qual é o ponto de situação desta medida? Dado-lhe lá bom. Obrigado, senhor presidente, senhor secretário. Eu tenho algumas questões a colocar. Primeiro tem a ver com a segurança pública e também quanto ao índice de criminalidade, e que nos primeiros 9 meses também essa taxa tem registrado uma subida. E em relação ao combate de crime cibernético, e também ter registrado um aumento de 500 para mais de 700 casos. E em relação à burla cibernética, muitas vezes tem a ver com uma investigação transfronteiriça, e que essa investigação é muito mais difícil, porque há situações em que esses crimes têm a ver com certas plataformas sociais ou redes sociais, e mesmo através de Interpol, e ter conseguido obter algumas informações, também é difícil de combater esses crimes. E eu creio, para além do aumento dessa taxa, eu também gostaria de saber qual a taxa de descoberta desses casos, porque se não conseguir descobrir, também vai criar mais outros problemas. Quanto à segurança comunitária, segundo o senhor secretário, que o governo reforçar os respectivos trabalhos. E é por isso que eu gostaria de saber melhor qual o trabalho, por exemplo, de combate de proxenetismo e também de droga, e a polícia, porque os senhores também sabem que, sim, o governo também já tenha reforçado muito o trabalho para combater esses crimes, mas só que depois de ter de ter passado um determinado tempo, esses crimes voltam na comunidade. E que isto pode incomodar muito os moradores. Claro que nós reconhecemos o trabalho de combate à criminalidade desenvolvido pelo governo, mas só que porque está constantemente a repetir, voltar a registrar esses crimes. E não sei se eu devo ser pessimista ou otimista, porque muitas vezes, depois de ter feito algo e depois de passar algum tempo, volta os crimes. Mas ainda também não sabemos quando é que nós vamos conseguir ter na prática a renovação urbana. E também os meios de prática de crime pelos esses grupos de criminosos. Será que o governo realizar um estudo sobre esses métodos adotados pelos criminosos na prática de crimes? E qual o rumo do trabalho que o governo vai fazer? E, por outro lado, em relação aos recursos humanos de todas as forças, e há pouco também já disse que também já ouvi de que o governo, sim, há falta de recursos humanos, mas também vai a partir mediante de recursos ou meios técnicos para resolver alguns problemas. Mas eu gostaria de saber no futuro qual vai ser o plano para o futuro, porque para os guardas prisionais, sim, por exemplo, está a dizer que em 2025 ou 2026 que vai, na altura, haver vários pessoal do estabelecimento prisional vão se aposentar. Sim, agora estamos a registrar uma insuficiência nos recursos humanos. Sim, o governo pode, mediante uma polícia reforçada pelas tecnologias, mas só que num curto e médio prazo, o que pode o governo fazer
para atenuar essa insuficiência, porque também vamos haver novos postos e que também vai aumentar em consequência o volume de trabalho. E claro que as carreiras especiais é diferente das carreiras gerais. Mas só que para o pessoal das forças, para além de contratar, também tem que ser formados. Assim sendo, eu creio que o governo tem que ter um plano para a formação do pessoal. Não sei se o secretário não tem esse plano. E, se calhar também pode o senhor secretário citar alguns exemplos. Por exemplo, o técnico superior da área forense, criminal. Eu creio que nós agora já reúne melhores condições para conseguir contratar mais pessoas naquela área forense. Eu sei que o governo também está a fazer as coisas, também a PJ está a fazer, ou está em curso o seu concurso público. Eu também estou a tomar atenção antes de conseguir contratar suficientemente o pessoal com esta insuficiência. Também dispõe algum plano para conseguir responder os problemas que estamos a deparar atualmente? E terceira questão, em relação ao policiamento comunitário, eu creio que o mecanismo de diálogo, eu creio que de mais ou menos está a funcionar. Mas só que também gostaria de partilhar algo com o senhor secretário para ver como otimizar o trabalho. Em relação ao nível do mecanismo, também já ter dito que quer a polícia, ou também a segurança pública e também a proteção civil, e para além de algumas plataformas de comunicação, não sei se há ou não há condições para conseguir esse mecanismo ordinário. Eu sei que a polícia também tem muito para fazer, mas só que se calhar pode, no meio sazonal ou como trimestral, para trocar essas informações conosco. E quanto à questão de formação, sim, cada entidade tem o seu costume, pode assim dizer, mas só que pode, por exemplo, algumas pessoas. Porque é tão importante a formação, sim. Eu não estou a dizer de que para o policiamento comunitário também toda a gente tem que receber uma formação, mas só que no dia a dia também tem que conseguir, ou seja, de dominar alguns conhecimentos para conseguir resolver alguns problemas. E se conseguir haver uma formação, eu creio que pode ou permite otimizar o trabalho. Em relação ao âmbito, nós muitas vezes falamos sobre a rede anticrime. E também temos, por exemplo, assistência social, e também as escolas, também já temos mecanismos para eles. E também os docentes também já participam porque neste mecanismo, porque muitas vezes são os docentes que contatam na primeira mão esses casos. E se assim for, no futuro, o que podemos fazer? Deputado Yao Tengpiu, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, seus colaboradores, caros colegas, muito boa tarde a todos. Ao longo deste ano, sob a pandemia, também a situação de pandemia voltou a suscitar problemas. As forças de segurança cumpriram as suas funções de acordo com a lei e controlaram bem a segurança nos postos fronteiriços e também procediu bem os seus trabalhos ao nível do rastreamento dos casos infectados, rastreios, aliás, e com o aparecimento de um
caso, também procedemos às ações de prevenção e controle da epidemia por categorias e zonas. E foram efetuadas 3 testagens a toda a população. Tudo isto formou uma barreira contra a pandemia na população. Portanto, apresento os meus mais elogios e homenagem ao pessoal da pasta do Sr. Secretário. Em relação à segurança nacional nesta matéria, o pessoal da pasta do Sr. Secretário conseguiu um trabalho bem sucedido. Para além dos trabalhos ordinários, reforçaram também os trabalhos para evitar a infiltragem das forças externas na RAE e assegurando assim uma realização bem-sucedida das eleições para a Assembleia Legislativa. Com esse resultado obtido, eu acho que tudo isto merece eu fiquei muito admirado perante esses resultados. Com os trabalhos na área de segurança nacional, quer dizer, nós temos que ter esse conceito, a consciência da segurança social que foi apresentada, aliás, pelo presidente Xi Jinping numa reunião estatal, na qual o senhor presidente Xi Jinping afirmou como um papel muito importante esse trabalho. Para além disto, temos que dar importância aos trabalhos do país ao nível de todas as vertentes da governação ao nível da segurança nacional. Para além de garantir a própria segurança pessoal, também temos que prestar atenção, aliás, à conjuntura internacional complexa para, assim, incutir um senso ou um ambiente positivo na população. Assegurar a segurança nacional é uma missão e também uma responsabilidade do chefe executivo, e a RAE tem de manter e assegurar bem essa consciência da segurança nacional. E também temos que cumprir esse dever constitucional, garantindo também o princípio de Macau governado por patriotas. Assim, queria perguntar ao senhor secretário, quanto a esta matéria, como é que se vai proceder à legislação sobre o controle das substâncias perigosas? Aliás, a vossa pasta já avançou com uma proposta de lei sobre o regime do controle de investigação das substâncias perigosas e esperando uma entrada em vigor quanto antes. E também já procederam à deslocação dos depósitos provisórios e de armazém permanente de substâncias perigosas. E o Corpo de Bombeiros vai distribuir pessoal para este efeito. Queria perguntar o seguinte: qual é o vosso plano para este trabalho? Para aperfeiçoar os diplomas nesta matéria e melhorar a aplicação da lei, como é que vão fazer? Em relação à polícia reforçada pelas tecnologias, segundo a SELAC, os serviços da Avantaca vão
avançar com a segunda fase para o controlo ou monitorização inteligente nas áreas marítimas e recorrendo aos drones. E também vão recorrer a um sistema automatizado para este efeito, com patrulhas através dos sistemas automatizados. Espero que Vossa Excelência possa dar uns esclarecimentos sobre esta matéria, para nós melhor então conhecermos os trabalhos do Serviço de Avanda. Obrigado. Deputada Sombeca, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, membros do Governo, caros colegas, boa noite. Sr. Secretário, com o novo normal da pandemia e as medidas de controle no interior da China, o desenvolvimento de Macau está a enfrentar desafios sem precedentes. Todos os trabalhadores da sua tutela trabalharam arduamente com responsabilidade para enfrentar os problemas de segurança. Sobretudo os trabalhadores da PSP trabalharam abnegadamente para garantir a segurança de Macau. Agora, a implementação do princípio de Macau governada por patriotas. Neste sentido, os vossos funcionários trabalharam muito para abrir novo capítulo de desenvolvimento da RAM. Com este esforço dos trabalhadores, conseguimos sucessos. Portanto, prestamos aqui homenagem e saudações a todos os trabalhadores da sua tutela. A Grande Bahia e a Zona de Cooperação Aprofundada vão trazer novas oportunidades para Macau, alargar o espaço de desenvolvimento. Senhor Secretário, para abrirmos novos caminhos neste desenvolvimento e na integração, temos de garantir passagem fronteiriça fácil para garantir a interligação, intercâmbio das pessoas, circulação das mercadorias e garantir a participação no desenvolvimento nacional por parte dos residentes de Macau. Portanto, eu queria falar consigo sobre as medidas facilitadoras. Primeiro, sobre o controle do fluxo de pessoas. As instalações nos postos fronteiriços são cada vez melhores, reforçadas e, sobretudo, com a construção do posto fronteiriço Qingmao e inauguração do posto fronteiriço Hangqin. Estas medidas são cada vez mais fáceis, mas merecem a nossa ponderação. Com Covid-19, experimentamos dois confinamentos. Trata-se de um episódio sem precedentes. Por isso, este confinamento ou fronteiras fechadas afetaram a vida da população, também a integração no desenvolvimento. Senhor Secretário, apesar dos mecanismos de comunicação, os alunos transfronteiriços tiveram dificuldades e isto demonstra a insuficiência das medidas facilitadoras. Senhor Secretário e os seus colaboradores têm conhecimento desta dificuldade. Os alunos, depois de só receberam o aviso da escola, e a escola ficaram contentes por poderem voltar para a escola, só que na fronteira foram impedidos e muitos não tiveram tempo suficiente para atravessar a fronteiriça e ficaram aqui em Macau. Esta situação foi, ninguém queria ver acontecer esta situação e vocês trabalharam com contrapartida de Zhuhai
para prestar apoio aos alunos e o problema acabou por ser resolvido através do vosso esforço, mas além deste problema dos alunos transfronteiriços, claro, se trata de um caso imprevisto. Há outras situações que merecem a nossa atenção, por exemplo, membros da família com as fronteiras fechadas, um membro da família faleceu e a sua família viu-se impossibilitada de ir à China, ao interior da China, ao funeral do familiar. Trata-se de episódios tristes e Macau, depois de muito trabalho, é que criou um mecanismo urgente com o interior da China para permitir a deslocação a 4 tipos de pessoas. Houve uma notícia recentemente em Shenzhen. Os residentes do interior da China para ir a Hong Kong ou a Macau para funerais ou para participar em exames ou para ir ao médico têm um corredor verde. No futuro, Macau também pode negociar com Zhuhai para criar este corredor verde para estes casos urgentes. Para estes casos tristes não se repitam. Então, espero que o governo trabalhe mais neste sentido, mais sobre a passagem fronteiriça, despacho alfandegário das mercadorias. Os meus colegas falaram da zona de cooperação aprofundada em Hangqin, que é muito importante para o desenvolvimento de Macau, nomeadamente através das medidas de liberalização na primeira linha e controlo na segunda linha. Então, qual o grau desta liberalização? Vai abranger todos os tipos de mercadorias? Isto é muito importante para o nosso crescimento econômico, porque para exportar os nossos produtos, os turistas, se quiser, ou os residentes do interior da China, não têm acesso aos nossos produtos no interior da China. A maioria dos produtos que consumimos vem do interior da China ou vem de fora de Macau. Agora os voos já foram retomados, as rotas marítimas foram retomadas, os materiais de construção não têm esta dispensa de inspeção. Então não há um mecanismo urgente para abranger estas mercadorias. Depois ainda tenho outra pergunta. Tem a palavra o senhor deputado Jessel. Obrigado, senhor presidente, senhor secretário, senhores membros do governo, caros colegas. Em primeiro lugar, tenho que agradeço as respostas dadas pelo senhor secretário sobre as 44 horas. E antes de mais, gostaria de elogiar todo o pessoal das forças de segurança, incluindo o pessoal dos corpos dos bombeiros e o pessoal médico, então contribuíram muito nesse período epidêmico. Senhor secretário, pensou alguma vez de premiar essas pessoas, esses trabalhadores, porque enviaram mesmo esforços árduos e tiveram muito volume de trabalho, trabalharam horas extras, e se conseguir, então,
aumentar o número de prémios da antiguidade, acho que consegue, de certeza, incentivar o espírito desses trabalhadores. Há bocado já consegui obter algumas informações sobre as 44 horas, sobre o seu cálculo, etc. E o senhor secretário disse-nos que vai haver instruções uniformes no futuro. Não quero repetir, mas nos últimos 2 anos, por causa da epidemia, por causa das transformações climatéricas, e há cada vez mais tufões que passam cá em Macau, e depois há ainda mais super tufões. Por isso, para então haver um aumento salarial de 50% em vez de atribuir os 100 pontos percentuais da nossa tabela indiciária. Depois do retorno à pátria, nunca houve um domicílio, uma residência para o pessoal das forças. E tendo em conta a nossa economia e falta de terrenos cá em Macau, e depois o secretário disse que não é tempo oportuno e também não reúne condições, e temos de esperar pelas condições financeiras para poder fazer isto. Agora, mesmo nas reuniões das lá, muitas vezes os meus colegas colocaram no passado uma mesma questão. Quando a economia é boa, por que é que na altura não ponderou o senhor secretário de construir estas residências para o pessoal das forças? Por isso, sugiro o seguinte, sugiro ao governo para então começar com os trabalhos preparatórios para a construção dessas residências para o pessoal das forças, porque já há terrenos recuperados e por isso acho que já é tempo oportuno para compensar com esses trabalhos preparatórios. Só peço ao secretário para ponderar sobre isto. Também na sua apresentação disse que vai então também aperfeiçoar os regimes de promoção, mas ultimamente recebi muitas opiniões dos trabalhadores das forças e disse-me que se quiser promover para uma outra categoria, então há que sujeitar-se a uma avaliação. E normalmente a pontuação mais importante, ou seja, tem que ter uma premiação ou uma distinção. Um contributo de distinção é que se consegue então promover ou até louvor para conseguir então ser promovido. E se não conseguir ainda, ou alegrar, entre aspas, satisfazer o seu superior hierárquico, então já não há essa possibilidade de progressão nem de promoção. Por isso, acho que esta situação só surge na equipa dos funcionários públicos. E por isso, normalmente, o pessoal das forças, normalmente, são encorajados entre si para continuar a trabalhar, porque assim sendo, então, os trabalhadores, os funcionários com mais experiência normalmente aposentam-se mais cedo e os novos, então, têm de trabalhar arduamente. E com a nova lei das carreiras das forças, e sabemos que há um novo regime, por isso gostaria de obter mais informações sobre isto. Como é que vai, então, reforçar as ações de formação para o pessoal das forças e os critérios para avaliação ou de pontuação vão ser diferentes no futuro? Mas ainda sobre as informações na internet. Há falsas informações na internet e que não conseguimos, então, saber se são verídicas ou não. Então, até porque também sabemos que ultimamente há muitos adultos de meia idade que começam a utilizar a internet e que não conseguem também diferenciar as informações verídicas e falsas, porque também há pessoas que vão divulgar informações anonimamente e sabemos que esses boatos que correm na internet normalmente, ou rumores, também vai influenciar
a nossa sociedade. Por isso, de que medidas vai adaptar para colmatar ou resolver esses problemas? Mas ainda também há distúrbios através dos telefonemas. Como é que vai então resolver esses problemas? Uma outra questão que tem a ver com trabalhadores experientes que têm de trabalhar na área civil, no escritório, mas há outros que cometeram erros, que conseguem trabalhar noutras áreas. Então, de que medidas dispõe o governo para resolver esses problemas? Mas ainda há o problema de compadrio. Como é que conseguem então resolver esses problemas de compadrio? Por favor, senhor secretário. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados. Obrigado pelas questões colocadas. O deputado Van Sooyman falou sobre a quinta fase da construção do Sky Eyes. A quinta fase de construção do Sky Eye é apenas uma fase para aperfeiçoar as câmaras das primeiras 4 fases. E não se trata de uma nova fase para a construção de novos. Na quinta fase, ou seja, é uma optimização das câmaras. Porque, por causa, sim, há câmaras que estão situadas num local que não é assim tão adequado e outras câmaras têm que ajustar o seu ângulo. Ou seja, esta quinta fase é para fazer isso. E que envolve cerca de 300 câmaras. E, sim, depois de ter feito uma avaliação, nós só vamos efetivamente aditar mais 85 câmaras na fase de optimização, para conseguir reforçar o efeito do sistema Sky Eyes, para conseguir também ajudar melhor os nossos trabalhos de investigação criminal. E quanto à sexta fase, vamos também conjugar com o plano diretor, para conseguir avançar com o respectivo estudo. Por exemplo, para as novas zonas, por exemplo, a zona A, porque o governo já está a fazer um planeamento e que nós iremos, de acordo com esses planos, e decidir a localização das câmaras. E, em princípio, nós vamos agora editar mais 80 câmaras, mas em concreto 680, perdão. Mas também tem que ver em concreto quanto os planos a decidir. E se puder, e se conseguir, claro que nós podemos, mas só que de acordo com a lei, sim, esses postes que colocam as câmaras, sim, claro que esse sistema pode partilhar com a utilização para outros serviços, mas só que, de acordo com a lei, nós temos que estudar melhor esta questão, porque em relação a esse sistema em si, todos os dados são tratados como segredos. Assim sendo, nós temos que obedecer à lei em relação a proteção do sigilo. E em relação à utilização da técnica 5G, agora em Macau, eu creio que ainda não atingimos esta fase. E se puder, claro que sim. E se economicamente conseguir, também iremos ponderar a utilização dessa técnica. E quanto à passagem fronteiriça, a alfândega, sim, quanto o sistema de fiscalização, sim, nós iremos utilizar ou introduzir novas tecnologias informáticas para reduzir o tempo para a passagem das fronteiras. E também quanto à passagem dos veículos, também já disse que já estamos a utilizar novas técnicas ou uma técnica automática para conseguir aumentar
esta velocidade ou eficiência do nosso trabalho de passagem alfandegária e também das fronteiras, sobretudo a utilização da técnica de reconhecimento da matrícula dos veículos. Ou, por simplesmente, também vamos ter uma lista, ou seja, uma lista negra para conseguir saber quais os veículos que não podem passar. E, claro que, em relação à segurança contra incêndio, sobretudo a emissão de licenças, sim, de que nada vou, se calhar, também passar ao comandante do CB para esclarecer melhor, Leon Yuksam. E também quanto à eletronização do imposto de circulação dos veículos, sim, nós também vamos utilizar novas tecnologias para acelerar o nosso trabalho. Sim, em relação ao reconhecimento, ao índice de risco, desde 2003 nós já tínhamos umas orientações e que já desde aquela data tínhamos cumprido aquelas orientações. E para aqueles que tentam ficar em Macau e não sair, e quanto a repatriar, muitas vezes é que nós aplicamos a lei para fazer a repatriação dessas pessoas que tentem ficar em Macau ilegalmente. E para os passageiros do interior da China já temos um mecanismo de repatriação dos residentes do interior da China, porque muitos passageiros do interior da China ou seja, muitos desses passageiros provenientes do interior da China já têm na sua posse milhares de patacas. E aquela política que nós pretendemos implementar, que nós vamos implementar, é para, essencialmente, para aqueles que tentem ficar em Macau e não ir embora. Mas só que também isto carece de um despacho do chefe executivo para nós conseguir trabalhar. E segundo o deputado Li Leong-Wong, quando o combate de cibersegurança, no ano passado, sim, quando da revisão da lei, já tínhamos editado uma norma para a recolha de provas na internet. E para os crimes transfronteiriços, também podemos, através do internet, recolher as respectivas provas. E quanto a esse crime, a sua investigação é muito mais, ou é relativamente mais difícil. Assim sendo, é por isso que nós, para reforçar a nossa capacidade, nós também reforçamos os nossos equipamentos e também ter reforçado os trabalhos de sensibilização e também ter dito que muitos crimes, depois de ter ocorrido e também depois de ter combatido, volta a renascer. Eu creio que muitas vezes é assim. Muitas vezes também é impossível, com a aprovação de uma determinada lei, consegue eliminar um crime. Sobretudo, por exemplo, alguns países até aplica-se a pena morte para aqueles que praticam crimes relacionados com droga. Só que muitos esses grandes lucros ou fortunas atraem muitas pessoas a praticar crimes. E é por isso que a polícia tem que reforçar constantemente os meios de investigação e também a nossa eficiência de trabalho. E agora também com o aditamento do policiamento comunitário, esperamos que com isto conseguimos reforçar o nosso combate. E é impossível, com a aprovação de uma lei, conseguir eliminar um crime, como, por exemplo, um crime de homicídio no interior da China, aplica-se a pena de morte. É baleado o criminoso. E agora, segundo os deputados, a situação é normal, mas só que o essencial é como atenuar a taxa de criminalidade e evitar a sua ocorrência. Quanto aos recursos humanos, também falou sobre a onda, entre as aspas, de aposentação, e para aqueles que terem integrado na década 90, vai haver, sim, uma onda de aposentação. Claro que para os serviços correcionais, já não. Agora,
ter registrado sempre insuficiência de recursos humanos. E que esta também é uma questão que me preocupa mais. E, para além disso, em relação ao pessoal, a contratação do pessoal para a segurança cibernética, como é que nós conseguimos garantir esse pessoal conseguir ter um bom trabalho? É difícil de garantir. É árduo o trabalho, porque sim, também tínhamos contratados ou convidados pessoal no interior da China, mas só que isso trata-se apenas de uma medida provisória, porque o pessoal do interior da China também tem que voltar à China, de regressar à China. E é por isso que, em relação a essa tarefa, eu creio que espero que possa haver mais pessoas que participam nesse trabalho de segurança cibernética, ou cibersegurança, perdão. Sim. Nós não podemos aplicar, por exemplo, de realizar uma ação de formação para a polícia, ou seja, para um cidadão vulgar, porque para conseguir um cidadão ser apetechado, por exemplo, esses equipamentos ou conhecimentos. É impossível de utilizar um curso destinado à polícia para um cidadão. E eu também concordo de que, sim, nós tínhamos criados, por exemplo, um mecanismo de comunitário anti-crime e também, por exemplo, tínhamos criado, por exemplo, um grupo para combater os crimes. Sim, nós também esperamos que iremos criar mais mecanismos para reforçar, por exemplo, os interesses dos menores e das mulheres. E também o deputado Yao Tempio falou sobre a segurança nacional. Sim, há bocado, parece que, salvo erro, o deputado Chan Ho-seng também falou sobre isso, sobre a segurança nacional. Sim, em 2004, sim, o nosso presidente falou sobre a segurança econômica, ecológica, de recursos, também atômicas, etc. E agora tem também, por exemplo, a segurança do espaço, a segurança do mar. E, por exemplo, a segurança de mares profundas, sim, isso já não tem a ver conosco, porque nós não temos mar profundo. E quanto à segurança de recursos, sim. Mas há outros, por exemplo, também a segurança nuclear, sim, também tem a ver conosco, se bem que nós não temos instalações nucleares. E nós também iremos criar mecanismos para intervenção, para conseguir reforçar a fiscalização dos produtos, as substâncias perigosas. Quanto à segurança contra incêndios, sim, o deputado Lam Yun-to perguntou como é que nós vamos fazer, qual o plano que nós vamos ter. Sim, eu também já cheguei a estudar essa questão com o comandante do CP. E quanto à questão de polícia reforçada pelas tecnologias, já em 2020 a alfândega já ter avançado com o primeiro plano, ou seja, ter utilizado, por exemplo, a técnica de raios violetas para conseguir detectar um alvo e perseguir um alvo do mar. E esse sistema, no próximo ano, iremos avançar com a segunda fase para alargar o seu âmbito e também a sua capacidade de reconhecimento. E também com a utilização de drones
para conseguir ter nós uma fiscalização tridimensional. E quanto à questão de passagem transfronteiriça, colocado pela deputada Song Pek-kei, sim, nessas duas fases de testes em massa, sim, as fronteiras foram fechadas, que nós também sacrificamos muito, e que a população foi muito acomodada, sobretudo também os estudantes transfronteiriços, sim, de facto, nem o governo quis ver isso, porque desde o princípio, ou desde o começo da pandemia até agora, eu e também a secretária da Cultura, também já tínhamos reunido não sei quantas vezes com os dirigentes do interior da China e também com a participação de vários diretores e comandantes. Já tínhamos realizado várias reuniões com o interior da China. Nós envidamos todos os esforços para tentar resolver os problemas, mas só que muitas vezes não conseguimos o resultado que nós pretendemos. E durante toda esta fase é difícil. Também em Hong Kong, já mais de 600, ou seja, a fronteira já foi fechada mais de 600 dias. Mas só que não vamos parar o nosso trabalho. Assim, espero que... Também falamos com o Zhuai sobre a questão da zona de cooperação aprofundada e esperamos que possa adotar um critério próprio. Mas só que agora ainda não começamos a integrar a tal integração. Assim sendo, nós falamos com o Zhuai se é possível ou não de que a parte do Zhuai de ponderar. Mas só que segundo os dirigentes do Zhuai diz que isso faz parte da competência do governo provincial. Também envolve também as competências da entidade de saúde do governo central. Se calhar vai haver algumas mudanças ou certas preparações próprias para Macau, porque também os nossos trabalhos de combate à epidemia de Macau não é assim, ou seja, há certos trabalhos que até que é melhor do que os trabalhos desenvolvidos pela China. E também o deputado Song Pek-kei também falou sobre a passagem, ou seja, por exemplo, a passagem transfronteiriça para participação, por exemplo, de funerais, de ir ao médico, etc. As pessoas podem meter um requerimento para pedir a passagem, sim, ou seja, por exemplo, para os condutores transfronteiriços ou para aqueles que precisam de participar num funeral, sim, pode. Nós temos um mecanismo que permite eles requerer a passagem. E quanto à libertação da segunda linha, há medidas de liberalização na primeira linha e controle na segunda linha das mercadorias. Sim, isto tem a ver com o projeto geral de construção da zona de cooperação. O que se trata? Trata-se de mercadorias. Ou seja, quanto à primeira linha, envolve 6 fases. Por exemplo, a apresentação de pedidos e quanto também a entrada e saída das mercadorias. O essencial é ter em conta como simplificar os procedimentos de passagem. Ou seja, aqueles que e para além disso, há as mercadorias que são isentas de impostos previstos na lei nacional. E também já tinha dito que nós também
temos uma inspeção integral de grande dimensão. E também a segunda fase do posto fronteiriço de Hangqin, também vamos aplicar aquele regime de inspeção integral de grande dimensão. Sim, vai entrar em funcionamento desde logo com a conclusão das obras. E quanto à segunda linha, envolve 8 aspectos. Por exemplo, as mercadorias que entram na ilha da Hangqin e também o pagamento de imposto. Ou seja, se entrar na segunda linha, então tem que obedecer a certas formalidades. E também as mercadorias, ou seja, produtos que têm que ser... ou seja, os produtos produzidos lá e se as mercadorias que possam obter um lucro mais de cerca de 30% e também todas as mercadorias que entram na ilha da Hangqin através desse regime de segunda linha. 請黃世民議員。多謝主席。Deputado Wong Sai-man, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Secretário, pela sua resposta. Eu queria saber uma coisa em relação àquele cartão branco, não é? Quer dizer, para o imposto de circulação, porque agora já temos. Perdão, se o cartão agora foi cancelado, então temos de ter um dispositivo então, eletrônico para verificar a situação. Portanto, podemos deixar usar o cartão branco. E mais, sobre a questão do deputado Lei Zhanyu em relação ao posto fronteiriço Qingmao, que a funcionar durante 24 horas por dia. Quando essa for uma realidade, o pessoal vai ser reduzido e assim vai ser também fechada o posto fronteiriço durante certas horas. Ou é o parque industrial que vai ficar todo assim fechado, ou só para determinados veículos, ou se essa proposta vai ser implementada, ou já o Sr. Secretário falou com a parte da Zhuhai, o posto fronteiriço Qingmao, será que já tem algumas medidas para facilitar a passagem fronteiriça e obrigado. Deputado Leirão, obrigado, Sr. Presidente, obrigado pelas respostas do Sr. Secretário. Eu queria pedir esclarecimentos sobre os apoios, como referiu o meu colega Wong Hinfei. Também queria reforçar a minha pergunta. Sabemos que a Direção dos Serviços Correcionais tem trabalhado com o IAS para garantir a reinserção social. Tem número ou dados estatísticos para esta reinserção, sucesso na reinserção social, porque, pelo que saiba, esta taxa não ultrapassa 50%. Então, temos de, se calhar, lançar novas medidas, porque estes ex-reclusos na reinserção social, isto tem a ver com a reincidência de prática de crimes que eu conheço. Às vezes, estes ex-reclusos, depois de ter um trabalho, já não vão voltar a praticar crime. Por isso,
para a prevenção do crime, temos de apoiar mais os ex-reclusos para evitar a reincidência de crimes. Muito obrigado. 請邱廷標議員。 Senhor deputado El Tempio, obrigado, Senhor Presidente. Obrigado pelas respostas pormenorizadas dadas pelo Senhor Secretário. As unidades das forças têm vindo a enviar todos os esforços para proteger ou salvaguardar a segurança nacional. Com a implementação da nova lei de defesa nacional em Hong Kong, em 2009, já passaram mais de 10 ou 9 anos. Por isso, Sr. Secretário, quanto à lei da defesa nacional, vai haver espaço para a sua melhoria ou para elevar o seu estatuto? Da São Pequei, obrigado, Sr. Presidente. Também muito obrigado pela resposta dada, Sr. Secretário. Sim, em relação àqueles 4 tipos de pessoas, sim, eu compreendo de que agora já está a aplicar o tal regime. O que eu quero dizer é se puder ou não de alargar o âmbito desses tipos de pessoas e, para além, sim, das pessoas de Macau que precisam de assistir uma funeral no interior da China. Não, não é isso. Por exemplo, tem alguém do interior da China ter falecido e que se permitir ou não as pessoas de Macau de irem no interior da China para assistir aos funerais, e que eu pedi ao governo para se estudar se é possível também aplicar ou adotar a solução de Sanchan, criar um corredor verde. Sim, e também para a entrada de determinados materiais de construção, também por via marítima. E em relação a essas mercadorias que entram por via terrestres, sim, por exemplo, legumes, carnes de porco, todos esses alimentos entram de Macau através de Zhuai. E que sim, o número dessas mercadorias, sim, é grande, mas só que muitas dessas vias ou essas entradas e saídas também, para além de mercadorias, também passam pessoas. E não sei se é possível também, por exemplo, de utilizar o ponto Hong Kong, Zhuai, Macau para permitir a entrada de mercadorias, e para Portas do Cerco é destinado exclusivamente para passagem de passageiros. Obrigado. 請謝世宏議員。 Deputado Che Saiwan. Obrigado. Sim, Sr. Secretário, eu sei que não tenho tempo suficiente para dar respostas às minhas questões, mas eu também queria tentar ver se eu consigo obter uma resposta. Agora, Sr. Secretário, quais são os seus serviços subordinados da sua pasta para recolher as opiniões das pessoas? Levantou uma questão nova, não pediu esclarecimento. Tem a palavra agora o Governo. Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. O deputado Wang Saiman referiu o cartão branco, porque eu faço passagem fronteiriça de carro. Acho que não é preciso mostrar o cartão para reconhecer leitura. É uma passagem automática. Aquela zona está avariada agora e estão a arranjar. Os equipamentos vão ser substituídos sobre o parque industrial. Tem, claro, aquele posto fronteiriço. Os utilizadores continuam a poder entrar no parque industrial. Mas, sobre a questão do deputado Lei Leon Wang, o apoio aos ex-reclusos, depois vou pedir aos meus colaboradores para explicarem.
O deputado Yeo Ting-biu falou das melhorias à Lei de Segurança Nacional. Sim, há muita margem para melhorias e esta alteração vai ser objeto de consulta pública e em termos de lei articulado da lei tem também margens de melhoria. Mas como ele vai ser submetido à consulta pública, aqui não vou falar dos pormenores. A deputada Sung Pei-kei referiu o alargamento deste âmbito de pessoas que podem pedir autorização para atravessar a fronteira. Isto compete também às autoridades do Intra de China. Mais sobre aquelas mercadorias, ou melhor dizendo, os bens de primeira necessidade, pois é importante porque a Covid, a doença, espalha-se não só através das pessoas, também pelas mercadorias. Portanto, vamos promover esta colaboração com Hong Kong. O deputado Zhe Sai-wang referiu a recompensa material aos trabalhadores no ano passado e este ano, com a instrução do chefe do executivo, aqueles trabalhadores que tiveram excelente, o número duplicou em alguns serviços em relação ao ano passado, anterior, aliás. E assim, este apoio já é garantido. Além disso, através do mérito ou louvor por parte do chefe do executivo, também se trata de uma recompensa para os trabalhadores. Claro, como referiu o deputado Pereira Coutinho, aumentar mais um mês de salário seria ótimo, mas temos estas condições. Mais uma questão sobre o regime de mais 2 anos. Vamos pensar, mas isto tem que ser em articulação com a política geral da RAEM, quando às 44 horas, através da Lei de 19/2020, já emiti instruções a aumentar 50% a remuneração. Disse 20% ou 50%? É impossível, que seria ótimo e todos nós queríamos, mas é viável? Senhor deputado, a sua sugestão é ótima se fosse possível. Isto ia afetar a opinião da população em relação aos funcionários públicos, em relação à construção de residência para os funcionários públicos. E isto também se prende com a política geral da RAEM. O chefe do executivo é que tem esta competência para autorizar terrenos para construção. Então, os serviços de saúde também precisam, os trabalhadores dos correios também querem. Temos de ter uma perspectiva mais global. Alguns casos pontuais referidos pelo senhor deputado, eles podem recorrer. Desde o retorno à pátria, eu criei um mecanismo de comunicação. Qualquer pessoa, independentemente da sua categoria, pode pedir audiência com o diretor ou comandante todas as sextas. Dispenso meio-dia para ter reunião com estes trabalhadores e vamos colocar as caixas para os
trabalhadores apresentarem queixas num sítio sem câmara de vigilância. Temos estes mecanismos que funcionam. Portanto, falei da minha experiência no 10º dia após o retorno à pátria de Macau. Criei um centro para receber reclamações. Mais sobre o mecanismo de louvor ou prémio. E claro, os subordinados, se opuserem, também podem fazer esta queixa ou denunciar. Quando aos fake news, aos rumores online, a liberdade de expressão não é absoluta. Também não é absoluta a liberdade de expressão online. Há sempre a efetivação da responsabilidade criminal. Quando há cultura de compadrio ou nepotismo, eu, quando tomei posse, comecei a combater este problema, tentar resolver os problemas. Quando as burlas cibernéticas, como já referi, já não vou repetir, agora peço aos meus colaboradores para falar sobre a reinserção social e colaboração da sociedade para apoiar a reinserção social. 主席， Obrigado, Sr. Secretário, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quanto ao apoio aos reclusos para a reinserção social, quais são os resultados, a eficácia? Essa é uma tarefa da nossa direção. A nossa direção tem vindo a envidar todos os esforços, colaborando com os serviços públicos e até com os serviços não governamentais, para então introduzir programas ou atividades de ensino educativo e profissional aos reclusos, para que todos os reclusos possam então ter essa capacidade ou habilidade profissional para a reinserção social. Em 2020 até 2021, 58 participaram no ensino recorrente e, em média, há 239 reclusos que participam nos trabalhos da oficina ou nas atividades da oficina de reparação de automóveis, de confecção de pães, etc., incluindo ainda cabeleireiro, ser cabeleireiro, capacidade dos cabeleireiros e etc., concedendo ainda apoios aos familiares, tal como, por exemplo, um programa profissional, ou seja, de janeiro até outubro, realizamos 13 conseguiram então serem contratados pela padaria, na construção civil, como condutores de caminhões, de empregados de mesa, etc. Ainda há outros planos para apoio aos seus familiares, dando apoio aos seus familiares. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos.